Hoje nós vamos falar e dissertar sobre polarização e lei de Malus, mas vamos continuar a série de resolução de exercícios do ITA de 2023, da prova de física em específico. Nós vamos resolver agora a questão 8 e dar continuidade a essa série. Então vamos lá para a questão 8 da prova de 2023, questão 8 de física. Questão bem interessante sobre polarização. Considere um filtro polarizador linear no plano S cuja polarização é paralela ao eixo X. Uma onda eletromagnética com polarização linear no eixo Z propaga-se na direção do eixo Y. Um pêndulo é colocado na frente do filtro. A ponta do pêndulo contém uma pequena placa circular feita de um filtro de polarização linear. Quando o pêndulo está em repouso, a polarização é paralela ao eixo X. O pêndulo oscila no plano S' de menos 90 graus a 90 graus, conforme mostra a figura. Uma chapa fotográfica capaz de absorver a onda eletromagnética é colocada atrás dos filtros de polarização. Despreze efeitos de difração e interferência. Considere que os planos S e S' são paralelos ao plano XZ. Assinale a alternativa que melhor representa o que vai ser visto na chapa fotográfica. Então nós temos basicamente o seguinte: temos uma radiação incidente, nós temos um pêndulo, em que a bolinha desse pêndulo é um filtro, em que quando ela está em repouso, a polarização desse filtro é paralela ao eixo X. Então, basicamente, o seguinte, né? A gente vai ter, pensa que aqui é o pêndulo, né? A gente vai ter uma polarização paralela ao eixo X. E nós temos uma outra chapa fotográfica aqui. Uma chapa fotográfica aqui e um outro filtro polarizador atrás. Beleza, nós temos que falar então, polarização linear. Nós temos que falar, obviamente, de polarização por absorção e lei de Malus. Primeiro vamos analisar por que acontece. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam em meios. Isso é um estudo, inclusive, do eletromagnetismo, que você tem certas... Os meios têm certas características, então é importante saber em qual meio nós estamos trabalhando para estudar a propagação dessas ondas. Nesse caso, o meio para polarização por absorção e lei de Malus tem que ser um meio dicróico. E o coeficiente de absorção desse meio depende da direção de propagação do campo elétrico. Já vamos dissertar sobre isso daqui a pouco. A radiação incidente, ela pode ser, qualquer radiação incidente, ela pode ser descrita através de polarização linear. Como que seria feito isso? A gente descreve a radiação incidente como o eixo de transmissão, mais o eixo perpendicular. Esse eixo de transmissão é a direção em que esse campo elétrico está incidindo de absorção mínima. E o eixo perpendicular é o eixo de absorção máxima. Como assim? Bom, pense que, primeiramente, radiação, ondas eletromagnéticas, oscilações do campo elétrico, né? O campo elétrico está oscilando perpendicular às oscilações do campo magnético, ou seja, eletromagnetismo puro, correto? E pensa que nesses filtros de polarização, as moléculas, elas estão, fazendo um entendimento microscópico, estão separadas a uma distância mais ou menos da ordem do comprimento de onda dessa radiação incidente. Quando essa radiação está incidindo no eixo de transmissão, ou seja, paralelo a essas cadeias de moléculas, que são condutores, inclusive, ela tem uma absorção mínima. E quando incide perpendicular a essa cadeia de moléculas, tem uma absorção máxima. Quando você... daí beleza. Então a gente tem esse entendimento. A gente pode separar a radiação incidente somando em eixo de transmissão, mas eixo perpendicular, e assim a gente fala que a gente está pegando uma radiação e fazendo uma polarização linear em relação a elas. O grande barato é o seguinte: quando a minha radiação ela não passa no eixo de transmissão e nem no eixo perpendicular, como que eu posso descrever essa intensidade? Aí é que entra a lei de Malus. A lei de Malus entra aí, quando a gente tem que descrever essa radiação não só pelo eixo de transmissão e nem pelo eixo perpendicular,
porque ela não necessariamente incide paralela às cadeias ou perpendicular às cadeias. Pode inserir com um ângulo de 60 graus. E como que eu posso descrever essa intensidade dessa radiação a partir disso? Bom, lei de Malus. Nós sabemos que o campo elétrico, a gente pode meio que descrevê-los em coordenadas polares, vamos dizer, um jeito bem amador, vamos dizer assim, de decompor o campo elétrico, né? Pense numa decomposição vetorial. E nós sabemos que esse ângulo φ aqui é em relação ao eixo x. Então, a intensidade, em função dessa incidência, desse ângulo de incidência, ela é diretamente proporcional ao campo elétrico ao quadrado. E, portanto, vamos pegar aqui a componente x do campo elétrico. Então, nós temos aí, e como a intensidade também é diretamente proporcional ao quadrado do campo elétrico, nós podemos escrever a lei de Malus para uma polarização como sendo a intensidade em função do ângulo de incidência igual a I0 cosseno ao quadrado de φ. E para duas polarizações, que é o caso da nossa questão? Bom, a gente tem que aplicar essa lei de Malus duas vezes. Não vou demonstrar aqui, porque eu acho que vai ficar um vídeo relativamente grandinho. Então, nós temos essa seguinte fórmula. I0 cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de π sobre 2 menos φ. Essa é a lei de Malus para duas polarizações. Agora, vamos voltar à questão. Assinale a alternativa que representa melhor o que vai ser visto na chapa fotográfica. Então, nós temos o seguinte, nós temos um filtro polarizador e atrás desse filtro a gente tem outro filtro polarizador e a radiação incidente. Um pêndulo ele oscila da seguinte maneira. Tem aqui, daí eu vou fazer de roxo aqui, ele vem para cá e vem para cá, certo? Então, a gente tem algo mais ou menos assim. Certo? O movimento dele, assim, se a gente for tirando várias fotos durante todo esse movimento, indo aqui de 90 graus até menos 90 graus, seria mais ou menos essa imagem que a gente veria em roxo. Então, nós temos que analisar, e como isso aqui é um filtro e a radiação vai estar passando por ele, se não tivesse, se a radiação fosse, assim, a gente tem que ver como que funciona esse brilho. É um pouco difícil de explicar, mas fazendo os cálculos a gente vai entender mais ou menos isso. Como o pêndulo está em repouso, quando o pêndulo está em repouso, a polarização é paralela ao eixo x, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Quando que a intensidade é igual a zero? Porque lembra do formato ali do campo elétrico, que vai fazer aquele sorrisinho? A gente pode analisar em quais pontos daquele sorrisinho não tem radiação, ou seja, a intensidade é igual a zero. E assim a gente consegue basear melhor a nossa resposta. Então, a gente tem que analisar quando que a intensidade é igual a zero, como são duas polarizações, uma feita pelo pêndulo e outra pela chapa atrás do pêndulo, a gente tem que usar a lei de Malus para duas polarizações. Quando que três produtos, assim, nessa situação aqui, a gente tem 1, 2, 3 fatores que multiplicados entre si dá zero. Só que zero é uma constante, então ele ser zero não faz sentido. A gente tem duas opções, então. Cosseno ao quadrado de φ é igual a zero, ou cosseno de ao quadrado de π sobre 2 menos φ é igual a zero. Cosseno ao quadrado de φ dá zero, a gente tem duas opções. Eu vou chamar isso aqui de φ1. A gente tem duas opções. π sobre 2 ou menos π sobre 2. Certo? São essas duas opções para o cosseno da zero. Por causa do plano trigonométrico aqui. π sobre 2 menos π sobre 2. E aqui é o eixo do cosseno. Percebam que é zero. E o π sobre 2? Bom, quando φ é igual a zero. Então, eu vou chamar de φ2 para essa parte aqui. Vamos antecipar aqui. φ2. Quando φ2 é igual a 0 graus, 0 radianos, no caso que a gente está usando π sobre 2, isso vai ficar cosseno ao quadrado de π sobre 2. E isso dá zero. Então, isso aqui é uma resposta válida. Então, vamos voltar aqui e ver as opções que nós temos. A gente sabe que, pensa aqui, que é a nossa chapa. Nós sabemos que o movimento natural é assim, devia estar na chapa. Mas é igual a zero, a intensidade é igual a zero neste ponto aqui, em menos 90, em 90 graus e em
0 graus. Portanto, a imagem, na verdade, deveria ser assim, ó. Aqui é 0, daí em 0 é 0, e aqui. Ou seja, em menos 90, em 90 e em 0, a gente vai ter uma falha nessa chapa. Ou seja, a melhor resposta aí seria o item C. Resposta C. Eita, ficou tudo. Calma aí. Tirar aqui só para ficar mais claro. Que a explicação já foi. Então, a resposta aí tem que ser a C. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.